Bom dia! Bem-vindos a mais um Café Sem Leite. E o tema da nossa live de hoje é o segredo do bolo saudável perfeito. Estamos aqui com mais um Café Sem Leite, porém, todavia, entretanto, hoje estamos tomando um chá. Por quê? Porque nem sempre o estômago, ele aguenta, né? O que a gente quer não é o que o estômago permite que a gente tenha, né? Querer não é poder, minha mãe já dizia, né, amor? Então, às vezes, a gente tem que tomar um chá. Já tomamos uma xícara bem generosa de café hoje. E agora estamos num chazinho. Está um frio muito agradável em São Paulo. Não sei aí na cidade de vocês, mas aqui está muito frio. O forno está salvando um pouco. A Fabi disse que o primeiro segredo do bolo saudável perfeito é seguir a Pri Lorente. Eu também acho, Fabi. Você agora ganhou uma estrelinha. Parabéns. Deixa eu mostrar pra vocês um bolo, enquanto a galera vai entrando aí, que está quentíssimo, que o senhor Ronaldo acabou de fazer. E uma coisa, a galera acha que bolo sem glúten, sem leite, não sei o que, é difícil de fazer, sem ovo principalmente. Ai, bolo sem ovo não cresce. Ai, pão sem ovo, mimimi. O Ronaldo disse que até um bebê reborn faz. Foi o que ele disse, não foi, Ronaldo? Com certeza. Vou mostrar pra vocês, peraí, aguente. Olha esta massa de pão de mel. Pega isso aqui. Não tá de ficar abraçada com ela, né? Ela tá muito quente, ó. Acabou de sair do forno. Vou deixar aqui esfriando e já vou mostrar pra vocês já já, ó. Ai, que sem ovo não sei o que não cresce. Ai, que sem farinha não sei o que, não sei o que lá. Eu vou falar agora aqui pra vocês alguns parâmetros. Essa aula é bem legal. É uma aula meio que base, assim, né? Que toda confeiteira tem que saber. Vou falar para vocês alguns parâmetros que vocês têm que seguir, que vocês têm que levar em consideração na hora de fazer os bolos sem glúten, sem leite, sem ovos de vocês, tá? Até o leite, né? Muitas vezes a gente fala assim, ah, mas o leite é simples, é só substituir leite por água que dá certo, né? A gente vai falar disso. Então, ó, vou deixar o bolo aqui esfriando. Depois vou cortar um pedacinho pra vocês verem, ó. Como ele tá mega hiper fofinho. Olha isso. Ó. Essa aqui é uma das massas, né, que a gente usa muito aqui no ateliê. Vocês sabem que eu sou prática, né? Então eu gosto de coisa prática. E eu gosto assim, eu não gosto de ter 459 mil receitas para fazer os doces aqui no ateliê, não. Eu gosto de uma receita que seja assim, coringa para fazer várias coisas. Então, a mesma base de receita, eu faço vários sabores diferentes. E eu faço bolo de pote, bolo caseirinho, pão de mel, sem mel, bolo com, né, estruturado. Então, eu faço algumas alterações ali dentro de uma mesma base, né, e uso essa mesma base para fazer vários produtos diferentes. E isso facilita muito a nossa vida, né, gente? Fala sério. Nada daquelas receitas com 459 mil ingredientes, farinhas colhidas pelas freiras virgens do Himalaia, né? Às vezes você pega uma receita assim, que é tanto ingrediente, mas tanto ingrediente, que até você terminar de pesar todo mundo, já era. Eu já desisti de fazer a receita. Vocês são assim também? Eu sou assim. Não tenho a menor paciência. Tem receita que vale a pena, né? Lógico. Mas uma coisa é você pegar uma receita assim, dessa que tem um monte de etapas e muitos ingredientes e tudo mais, para você fazer para sua casa, né? Para você fazer para sua família, ou para você, né, fazer um produto mais personalizado, um determinado cliente e tal. Isso é uma coisa. Outra coisa é para você ter isso em linha de produção. É muito complicado, né? Quanto mais simples, quanto menos etapas, menos ingredientes, melhor, né, pra gente ter na nossa linha de produção. Ainda mais quando a gente tá falando de produtos saudáveis que muitas vezes têm ingredientes que talvez não sejam tão fáceis de encontrar, dependendo da cidade que a pessoa tiver, né? Então, quanto mais fácil, mais acessível, mais simples, né, mais prático, melhor para todo mundo, né? E também por você baixar o custo dessa receita e você ter um valor mais competitivo aí dentro do mercado, né? A gente já tem esse negócio que o pessoal fala assim, ah, mas coisa sem glúten é mais caro mesmo. E aí, às vezes, o pessoal acha que é mais caro porque, é lógico, porque as farinhas são todas mais caras. Óbvio, né, que uma farinha ou outra, a goma xantana, por exemplo, é um ingrediente que a gente usa muito.
É um ingrediente caro, mas que a gente usa em pequena quantidade. Então, se você for fazer um comparativo assim, eu acompanho, por exemplo, confeiteiras tradicionais, e às vezes elas soltam assim, o meu custo para fazer essa massa de bolo aqui é R$ 15. E não tem tanta diferença pro meu custo aqui, né? E por que que eu consigo, né, eu posso ter uma margem de lucro muito maior, muito mais confortável do que as confeiteiras tradicionais? Porque eu ofereço um produto exclusivo, eu não tenho basicamente concorrente, né? Porque quando você tem muita concorrência, você acaba tendo que competir por preço, certo? Então eu não tenho esse problema com concorrência. Eu vendo um produto super exclusivo, então eu tenho um produto de alta exclusividade e que tem uma baixa oferta no mercado, né? Tem pouca gente oferecendo e tem muita gente procurando. Então é isso que faz os produtos sem glúten, sem açúcar, né, serem mais caros. É por isso. Ah, mas o açúcar tem uma diferença muito grande no valor entre o açúcar e o adoçante. Beleza. Mas se você for contar da confeitaria saudável de um modo geral, o maior motivo é esse. É você tem essa possibilidade de ter uma margem de lucro maior por você tá meio que assim, a gente tá meio que nadando aí no oceano, entendeu? Que concorrente que tem? Vocês têm concorrente aí na cidade de vocês? Fala pra mim. Se tiver, é um ou outro. Fala a verdade. Então a gente tem essa liberdade, né? De ter uma margem de lucro mais confortável. E aí a gente entra naquela, né? Ou você vende muito por um valor mais competitivo, ou você vende menos por um valor, né? Com uma margem de lucro maior. Né? E não existe o certo e o errado, né? Existe o formato que você escolheu para você, certo? Essas massas aqui que a gente faz aqui no ateliê, as bases das massas de bolo principalmente, são bases com ingredientes super fáceis de encontrar e são bases que têm um valor, um custo com um valor muito parecido com o custo na confeitaria tradicional. Tá? Quem participou da jornada aí Doceria Saudável? Escreve aí para mim. Quem participou da jornada aprendeu o mix de adoçantes, aprendeu o mix de farinhas sem glúten também e viu, né, que não é nenhum bicho de 7 cabeças fazer um bolo sem glúten, sem leite, sem ovo e tudo mais, certo? E quando você oferece um produto desse que é sem glúten, sem leite, sem ovo, nesse caso aqui, por exemplo, é uma massa de pão de mel sem mel, então é uma massa vegana também, né? A confeitaria saudável tem mais gente procurando e pouca gente fazendo, é isso mesmo. Ó, as meninas assistiram aí a jornada Doceria Saudável. Vocês viram que o bolo não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Vocês viram que é simples de fazer, fácil, ingredientes fáceis de encontrar também. Certo? Então, o que vocês têm que levar em consideração na hora de fazer uma massa de bolo saudável, né? Perfeita. Eu gosto sempre de trazer um comparativo da confeitaria tradicional para a confeitaria saudável, né? Então, a gente tem numa massa de bolo tradicional os ingredientes principais: glúten, né? Farinha de trigo, leite, ovo e açúcar. São os ingredientes principais, né? E a fonte de gordura, que pode ser manteiga, margarina, ou pode ser manteiga, margarina ou óleo refinado. É que eu li a pergunta e me desconcentrei, desculpa aí. Bom dia, tenho vontade de aprender bolos assim. Meu esposo tem diabetes. Olha que legal. Oi, Pri, você tem outro mix de adoçante para indicar que tenha baixo índice glicêmico como MO? Eu gosto muito de usar maçã em pó também. Eu gosto muito da maçã em pó. Maçã em pó também é uma excelente opção. Então, a gente tem na confeitaria tradicional farinha, leite, ovo e uma fonte de gordura, certo? E aí, eu vou fazer os comparativos trazendo tudo isso para o vegetal e fazendo um comparativo das farinhas sem glúten, tá? Vamos começar justamente pela farinha de trigo. A farinha de trigo, numa massa de bolo ou numa massa de pão, ela traz ali, basicamente, tá? 3 características principais, que ela traz estrutura, ela traz maciez e ela traz ali uma liga, uma elasticidade, certo? A gente não tem nenhuma farinha sem glúten que sozinha traga essas características. A gente tem sim no mercado mix de farinhas. Então a gente tem marcas como a Char, como a Mina,
acho que a Beladri também tem, a Urbano também tem, que vendem mix prontos, para a produção, né, de bolos e pães sem glúten. Só que esses mix, eles acabam saindo, o valor deles, né, é mais alto. Então, a gente faz o nosso mix de farinhas. E por que que um mix de farinhas, ele é necessário para substituir a farinha de trigo? Porque, como eu disse, a gente não tem uma farinha que sozinha tem essas características. Então, a gente precisa de uma farinha de estrutura, a gente precisa de uma farinha de maciez e a gente vai precisar de um agente ali que traga liga e que seja espessante, tá? Para liga, espessante, a gente vai usar a goma xantana ou CMC. Ou ainda, tem gente, né, às vezes pode usar uma goma guar também, a gente tem um HPMC também. A gente tem algumas opções aí para trazer essa liga para as massas, para trazer esse espessante para as massas. Mas o mais comum, mais fácil de encontrar é a goma xantana. Na Ingredientes Online você encontra com facilidade o HPMC também. E aí tem cupom de desconto, tá? Pri Lorente. Vocês têm acho que 10% de desconto, se eu não me engano. Então é necessário usar a goma xantana nos bolos. O HPMC, ele é um espessante que ele é bem parecido com a goma xantana, ele pode substituir a goma xantana na sua totalidade ali numa receita, mas ele retém mais a umidade, sabe? A goma xantana no dia seguinte, os pães principalmente, eles vão perdendo ali um pouco de umidade, vão ficando ali mais secos e tal. O HPMC, ele segura isso. Então você pode usar tanto nos bolos quanto nos pães. Para os bolos, o resultado para um dia seguinte ou até 2 dias depois, ele não é tão expressivo quanto numa massa de bolo, numa massa de pão. Então, né, para não encarecer ainda mais a receita, a gente usa só a goma xantana mesmo como esse agente de espessante. Para quem está acostumado a trabalhar aí só com glúten, ele é como se fosse ali um agente que vai trazer ali um pouquinho da característica do glúten, tá? Mais ou menos isso, assim, no sentido de ligar ali todo mundo e dar aquela espessada, né, juntar todo mundo ali, tá? A goma xantana. Goma xantana tá presente até no seu shampoo. A maioria dos shampoos aí, cosméticos, tem goma xantana como espessante. Para farinhas de estrutura e farinhas de maciez, a gente tem várias opções. Quer ver, ó? Eu tirei um print aqui da apostila da ACI para vocês verem. Olha que legal. Essa aqui é a apostila da ACI, uma página, né, da apostila da ACI, porque a apostila de massa de bolo da ACI, eu nem sei quantas páginas que ela tem, mas ela é gigantesca. Ai, não consigo tirar minha fotinha aqui do meio. Ah, enfim, vai ficar aqui. Mas aí aqui, por exemplo, tem alguns exemplos de farinhas de estrutura. Então, a gente tem farinha de arroz, que pode ser branco ou integral. A gente tem farinha de trigo sarraceno. A gente tem farinha de grão de bico. As farinhas de amêndoas e de castanhas. A gente tem farinha de aveia, farinha de amaranto, farinha de feijão, né? Então, a gente tem muitas farinhas sem glúten que a gente pode usar como farinhas de estrutura. Ó, aqui tem mais, a farinha de quinoa, enfim, tem várias. Mas, para massas de bolo, tem algumas delas que elas têm um sabor muito característico, muito forte, né? Então, uma farinha de grão de bico, por exemplo, uma farinha de feijão. Eu não faria um bolo que, como, né, usando uma farinha de estrutura ali, farinha de grão de bico, uma farinha de trigo sarraceno, que tem sabor característico ali, né? Então, a gente usa muito para as massas de bolo a farinha de arroz, como esse agente de estrutura, certo? Que pode ser branco ou integral. E aí, para entrar no ponto de maciez, lembra que eu falei? Farinha de trigo traz estrutura, maciez e elasticidade. Então, elasticidade aqui a gente falou da goma xantana. Estrutura, a gente usa nas massas de bolo, principalmente a farinha de arroz, que é mais fácil de encontrar, mais barato, resultado legal, mais neutro, né? Pode ser branco ou integral. A diferença é bem pouquinha, inclusive, de uma para outra, em questão de resultado, assim. E para maciez, a gente usa ou amido de milho ou fécula de batata, tá? Então, a gente faz esse blend aí dessas 3 opções, uma de estrutura, uma maciez, uma de elasticidade, para imitar a farinha de trigo. Ai, Pri, mas eu não quero usar a goma xantana, vou fazer um bolo só com farinha de arroz e amido de milho. Vai dar certo? Provavelmente não.
Se você tiver, e aí a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente aqui da aula, né? Mas se você tiver, por exemplo, se você estiver fazendo bolo com ovos, até pode ser que você consiga não utilizar a goma xantana, tá? Porque o ovo ele vai trazer ali uma liga, ele vai emulsionar essa massa, ele vai trazer um volume, enfim. O ovo ele dá uma compensada ali, né? Mas quando a gente fala de massa totalmente vegana, que não tem nenhum ingrediente de origem animal e sem glúten, a goma xantana ou HPMC ou CMC são fundamentais para fazer essas massas, tá? Então, farinhas, certo, né? Também falando de estrutura, a gente tem a questão do açúcar. Muitas pessoas acham que o açúcar ele serve somente para adoçar uma massa de bolo. E na verdade o açúcar ele tem outras funções além de somente adoçar. O açúcar ele carameliza, ele dá aquela casquinha bonita, dourada do bolo, sabe? O Lucas brincava muito aqui, né? Ai, fazer um bolo anêmico, ele falava aquele bolo branco anêmico, né? O bolo anêmico é aquele bolo que não tem aquela casquinha caramelizada, ele tem aquela cor sem graça. Então o açúcar, ele traz essa caramelização, ele que dá aquela cor dourada, né, no bolo, deixa aquele bolo bonitão, né? Não atrativo. Davi, qual a palavra que define um bolo bem bonitão, douradinho, assim, ó? O que ele é, esse bolo? Chocolatudo. Ele só pensa em bolo de chocolate. Qual é o seu bolo preferido, Davi? Laranja. Com cobertura de chocolate. É o bolo preferido dele. Então, assim, é o açúcar que vai deixar ele ali dourado e bonitão e tal. E ele dá também estrutura. O açúcar, ele traz estrutura também para as massas de bolo. Então, não é só adoçar e só caramelizar. Ele traz estrutura. Então, quando você pega uma receita, né, que ela foi toda elaborada e pensada com açúcar, e você troca simplesmente, por exemplo, por eritritol, por xilitol, aí você não tem um resultado legal. Por vários motivos, né? Porque o açúcar, ele traz umidade, ele traz estrutura, ele carameliza. Aí você entra nessa massa de bolo com o xilitol ou eritritol, por exemplo, a primeira coisa que o eritritol e o xilitol faz é puxar completamente a umidade do seu bolo. Olha só. Aí ele não vai te dar a estrutura que você precisa também, né? Para ajudar ali naquela massa que foi pensada com açúcar. Ele não vai te trazer uma caramelização. Então, nem o eritritol, nem o xilitol vão deixar a sua massa de bolo ali dourada e bonita. Não vai te ajudar na estrutura. Não vai te ajudar na caramelização. E o que eu acabei de falar, que eu esqueci? E ainda por cima vai puxar toda a umidade do seu bolo. Então, você vai precisar mexer nos líquidos, você vai precisar mexer na gordura. Então, você tem que reestruturar a receita toda. Então, muitas vezes, simplesmente trocar o ingrediente não é só trocar. Você tem que pensar na receita como um todo. Por isso que é tão importante você saber a função de cada ingrediente. A maçã em pó, ela dá estrutura na receita, sim. Agora sumiu aqui quem perguntou. Ela dá estrutura na receita e ela carameliza também. Então, adoçantes que caramelizam, né? Que você pode usar no lugar do açúcar, que vai te ajudar nessa caramelização, nessa estrutura desse bolo e que não vai te puxar tanto líquido e não vai deixar essa massa seca, ressecada, xoxa capenga, como diz a Sara. A maçã em pó é um excelente substituto e o IMO, que é fibra de tapioca, também é um adoçante excelente. Tá aí super em alta, super na modinha, todas as pessoas estão usando e ele é muito bom. Só que eles não têm um alto poder de adoçar, né? Então, quando a gente fala de adoçante, a gente sempre traz um adoçante de estrutura e um adoçante de intensidade. Então, o MO e a maçã em pó, eles são excelentes para estrutura, para caramelizar, né, para você não perder tanta umidade ali desse bolo, mas eles não têm um poder, né, de adoçar tão intenso como uma estévia em pó, por exemplo, tá? Então, por isso que a gente faz um blend de adoçantes também, certo? Então, ficou claro em relação à farinha, ao açúcar e por que a gente trabalha com
mix de farinhas e blend de adoçantes? Ficou claro? Tem alguma pergunta? Não. O senhor entendeu tudo? Sim. Oi, chefe, já faço bolo sem glúten, sem lactose. Ah, então agora a gente vai falar do ovo. E aí você vai fazer bolo sem ovo também. Gente, ovo tá caro, né? Caramba! Quanto tá uma dúzia de ovos aí perto de vocês? Ovo tá caro. Quanto que tá aí uma dúzia de ovos? Mais um motivo para vocês aprenderem a fazer bolo sem ovos. Vamos economizar, né? Certo? Quanto que tá uma dúzia de ovos, amor? Você sabe? Não sei não. Tamo por fora. Não faço ideia. Mas eu sei que não tá barato o ovo, não. Que tá todo mundo reclamando do ovo. Mas hoje a polêmica no rádio, a gente escuta de manhã, todo dia, quase de manhã, a gente escuta 89. Aliás, todo dia quase não, a gente escuta todo dia, né, amor? A gente escutou 89, o The Journal, com o Cadu e com a Carol. E aí hoje, inclusive, um cara falou lá do pastel sem glúten, né, amor? Alguém falou lá do pastel sem glúten. Aí o assunto lá hoje era o aumento do hot dog. Aí eles estavam na polêmica lá do valor do hot dog, que o hot dog aumentou, o hot dog está caríssimo, né? E aí uma pessoa foi lá e comentou, falou assim, e um pastel sem glúten, que tá R$50. Então, né? Tá tudo muito caro. Então vamos tirar os ovos das receitas de bolo também para baratear aí e facilitar a vida de vocês. R$12 no Rio Grande do Sul a dúzia de ovos. Aqui em Campos do Jordão chegou a R$30. Uma dúzia? Uma dúzia? Oxitai? Acho que é isso. Tai, vou te chamar de Tai. Uma dúzia, R$30? Você tá brincando comigo? Você tá falando sério? Não, deve ser uma bandeja, né, gente? Uma bandeja, né? Fala pra mim que é uma bandeja. Pelo menos com 25 aí, sei lá. Gente, que caro. R$12 no Rio Grande do Sul. Amor, tá caro, hein, lindo? Sim. Ainda bem que a gente só faz bolo sem ovo. Tatuí, ó. R$25 com 30 ovos. De 15 a 20 ovos, R$30. Imagina fazer uma massa de pão de ló que leva, sei lá, de 6, 8, depende da receita, né? Imagina. Isso é louco, fica muito caro. Sem chance. Vamos fazer tudo sem ovo a partir de agora, gente. Aqui em Santa Catarina, 30 ovos, quase R$40. Ou seja, tá mais de R$1 cada ovo, né? Que beleza. Aqui é sem ovo, tá, gente? Essa receita aqui, não precisa se preocupar com o ovo, tá bom? A gente vai economizar, então, aí. Quando a gente fala, então, dessa parte dos ovos nas massas de bolo... Ai, gente, tá caro mesmo, né? Tô passada. Vamos vender ovo. Vamos criar umas galinhas, amor? Quando a gente... Vocês ficam milionários, né? Milionários, né, filho? Galinha e café, né? Vender ovo e café, o que você acha? Aí você fica bilionário. Bilionário, né? Bilionário vendendo ovo e café, o Davi falou. Quando a gente fala da brownie tradicional, vai muito ovo. Olha só que comentário interessante esse aqui, a Ju colocou. Brownie tradicional vai muito ovo, vai mesmo. E o brownie que a gente faz aqui sem glúten, sem leite e sem ovo. Não vai ovo. A gente usa um ingrediente que custa, às vezes tá R$2, né, amor, o quilo? Sim. Às vezes tá R$2 o quilo. O quilo. A gente usa, sei lá, 400 gramas para fazer 30 brownies. Então, muito mais barato, né? É um segredo, Davi, só as nossas alunas sabem. Mas eu sou filha, eu posso saber também. O bolo que eu fiz ficou muito top, gostoso, através do seu vídeo que assisti. Que legal, meu, parabéns. Fico muito feliz de saber disso. Eu não tô conseguindo olhar os comentários anteriores, pra variar, né? O meu... Sempre tem que dar um pau, né? Aqui no Instagram, senão ele não fica contente. Quando a gente fala dos ovos nas massas de bolo, o que o ovo vai trazer pra gente, né? O que todo mundo já sabe, né? Ele vai trazer volume, lógico, né? Bolo sem ovo não cresce, bolo sem ovo não fica fofinho, né? O ovo traz volume para massa de bolo. Ele traz muito volume para massa de bolo, isso é uma verdade. Mas é possível fazer um bolo sem ovos também, que fique fofinho, né? E que tenha ali uma altura legal, uma estrutura legal. Mas o ovo, muita gente esquece... na hora de substituir, por exemplo, né? A pessoa acha que ela vai pegar uma massa de bolo
Ah, vou fazer uma massa de bolo que eu estou acostumada, que vai ovo, e vou simplesmente tirar e substituir por água, né? Porque vai líquido. O ovo é líquido, então eu vou substituir por líquido. Só que o ovo tem gordura também. Deixa eu só ler aqui para não perder esse comentário, porque senão depois some. Pri, me tornei aluna na sua última jornada, estou amando o curso. Conteúdo fantástico, você ensina muito bem. Não vejo a hora de receber o curso da Padoca Saudável. Ah, está em gravação. Já chega para você. Aliás, dá uma olhada aqui, ó. Voltando para os ovos. Quando a gente... às vezes você pensa que você vai tirar os ovos de uma receita, e aí você vai só adicionar líquido ali, porque o ovo é líquido, né? Então, vou só trocar por líquido. Mas o ovo, ele tem uma quantidade de gordura também. Vamos ver aí, ó, prova. Prova de confeitaria. Quanto pesa um ovo? Quem sabe? Quanto pesa um ovo, amor? Vamos ver se tem confeiteira raiz aqui nessa live. Amor, quanto pesa um ovo? 30 gramas? Nossa, errou feio. Errou, mas longe. 70. Aumentou o número. 100 gramas. 50 gramas, 60 gramas. É isso aí. Entre 50 e 60 gramas. E aí você tira mais ou menos ali 30 gramas de clara e 20 de gema. Aí depende do tamanho do ovo, certo? Então a gema do ovo, por exemplo, 20 gramas. Mais ou menos isso. E na gema do ovo a gente tem o quê? Gordura. Então sempre que você tirar um ovo, quiser substituir o ovo na receita, você precisa compensar, né? Se essa receita já não foi pensada sem ovos, compensar a quantidade de gordura. Então, às vezes a pessoa vê uma receita que é sem ovo e fala assim, ai, mas essa receita vai muita gordura, ela é saudável? Você faz um comparativo de uma receita tradicional que vai ovos mais gordura, ela tem uma quantidade de gordura ali muito parecida, né? Outra coisa, quando a gente tira, né, como a gente estava falando aqui agora, o açúcar da receita e opta por usar algum tipo de adoçante, essa massa, ela vai perder umidade também. Então, a gordura, ela também segura a umidade da massa do bolo. Então, normalmente, as massas de bolo que são sem ovos, sem açúcar e sem leite de vaca, que também tem gordura, por isso que elas levam uma quantidade de óleo ou de gordura vegetal, sei lá, independente da gordura que você estiver usando aí, maior do que uma receita que tem. Porque olha só, a gente tem gordura, como eu falei, no leite, a gente tem gordura nos ovos, tem ainda gordura adicionada e a gente ainda tem um açúcar na receita que vai segurar a umidade. A gente tirou tudo isso da massa do bolo. Ai, massa sem glúten é seca mesmo. Ai, massa vegana é seca mesmo. Não, é só você fazer um cálculo e reequilibrar essa receita de acordo com a quantidade de gordura que uma receita fofinha, úmida e deliciosa tem que ter. Nossa, olha, soltou até fogos aqui o efeito do o efeito do Instagram. Não é verdade? Então, você precisa sempre levar em consideração as características de todos os ingredientes da massa para você ter um resultado legal, né? Justamente, vejo isso no brownie da ACI, que aliás estou amando. Van, quando você pega uma receita de brownie tradicional, que ele vai chocolate em barra, o nosso não vai. Ele vai açúcar, a gente tem a versão sem açúcar. E ele vai uma quantidade enorme de ovos. Tudo isso segura a umidade da massa. O chocolate tem gordura pra caramba, né? Porque o chocolate tem gordura do cacau, da manteiga de cacau. E a gente tem as gorduras dos ovos. Momento explodiu a cabeça. É isso, entendeu? Então, aí às vezes as alunas olham a receita e comentam, falam assim, ai, mas essa receita tem muita gordura. Claro, não tem ovo, não tem, a gente precisa dessa gordura. A gordura, como eu falei, ela traz umidade, ela mantém o nosso bolo úmido, a massa do bolo úmida. E qual é a diferença de você usar, por exemplo, um óleo refinado, um óleo de coco ou uma gordura cremosa? Quando a gente faz, por exemplo, uma massa, na confeitaria tradicional, uma massa manteigada, que é a base de manteiga, né, de leite de vaca. A massa, né, amanteigada, que leva manteiga, quando ela vai para a geladeira, isso não é tradicional já, tá? Ela vai ficar mais firme, ela é uma massa que ela tem mais estrutura. Então, a massa manteigada, ela é ideal para fazer muffin, que é um bolinho que não vai para a geladeira. Porque até na confeitaria tradicional,
Quando a gente faz uma massa que tem manteiga, a gente põe ela na geladeira, ela vai ficar mais firme. Isso até na tradicional. Imagina na que a gente está fazendo aqui sem glúten e ainda sem açúcar, né? Que a gente já tem toda essa questão de ajustar a umidade e tudo mais. Então, dá para fazer massa manteigada na confeitaria saudável? Claro que dá. Esse negócio não para. Óbvio que dá para fazer massa amanteigada. Tem receita, inclusive, de massa amanteigada dentro da ACI. Mas são massas que são indicadas para você não levar para gelar. Assim como na confeitaria tradicional. Porque são massas que elas ficam mais firmes. Então, também, muitas vezes, eu ensino vocês a fazer uma massa e falo assim, usem óleo refinado. Ai, mas a Pri falou que era saudável e tá usando óleo refinado. Eu quero usar óleo de coco. Primeiro que aqueceu ali no forno, ficou tudo mais ou menos igual ali quando a gente vai falar de saudabilidade, né? Tem nutricionista aí? Se tiver nutricionista aí, me corrija se eu estiver enganado. Chegou numa certa temperatura ali, né? Então, e quando você substitui o óleo refinado pelo óleo de coco, você tem uma mudança aí quando essa massa esfria. Porque o óleo refinado, você pode levar ele para a geladeira, que ele não vai ficar firme, né? Ele não vai ficar cremoso, ele não vai ficar pastoso, concorda? Toda terça estou aqui, meu amor. Toda terça de manhã estou aqui. Então, o óleo refinado, você põe ele na geladeira, ele não vai ficar, né, denso ali. O óleo de coco vai. O óleo de coco hoje, nesse clima que está aqui em São Paulo, ele fica firme aqui, em temperatura ambiente. Ele já fica firme. O óleo refinado, não. Na massa do bolo é a mesma coisa. Quando essa massa esfriar, ela vai ter uma diferença. Você utilizando óleo refinado, você utilizando óleo de coco, ou você utilizando uma gordura vegetal, que pode ser uma margarina vegetal, pode ser uma gordura de palma, uma gordura de coco, uma manteiga de castanha de caju, uma manteiga de cacau, então, a gordura que você escolher. Entendeu? Eles têm pontos diferentes, né? De ficarem ali firmes, durinhos e de ficarem líquidos. O óleo refinado, como ele se mantém líquido, mesmo ele gelado ou ele... Então, ele mantém a massa do seu bolo mais úmida, certo? Independente da temperatura que você tiver. Então, principalmente se você tá começando, sei lá, enfim, você ainda não tem tanta intimidade assim com as massas sem ovos, sem leite, sem açúcar, prefira os óleos refinados. Ah, qual? Qualquer um. Dá diferença de um para o outro? Dá diferença de sabor, principalmente, né? Tem óleo que tem mais sabor, tem óleo que tem menos sabor, mas não dá muita diferença não, tá? Mas prefira o óleo refinado. Ele vai manter a sua massa mais fofinha por mais tempo. Os bolos de vó, os bolos de liquidificador, né? Que são aqueles bolos úmidos e fofinhos, eles são feitos com óleo refinado, certo? Alguma dúvida em relação a gorduras? E ovos, né? Que a gente falou dos ovos também. Então, substituir os ovos não é simplesmente substituir por líquidos, certo? Você tem que levar em consideração a gordura também que a gente tem na gema do ovo. E, a gente tá falando de bolo hoje, né? A gente tá falando de massa de bolo, mas vou fazer aqui um a mais. Quando a gente fala de pão, aí ainda é outra pegada. Porque a gente ainda tem que se preocupar com as proteínas. O pão, a gente precisa ali de mais proteína para você ter um resultado mais legal ainda. Então, quando você tira o ovo de uma receita de pão, você tem ali, né, você tem que pensar ainda de uma outra forma para substituir. Você tem que trabalhar ali com farinhas mais proteicas e tal, para você ter um resultado de pão legal. Usa óleo de girassol, pode usar, Kel. O de girassol é um dos melhores, né? O de algodão, óleo de algodão parece óleo velho aquele óleo da pastelaria, que tá ali 3 finais de semana, não parece? O óleo de algodão, mas ele dá um sabor, né? Por isso que o bolo de cenoura sempre fica baixo com o aspecto de pesado, por falta do ovo. Pode ser, o meu não fica. Tem que ter cuidado com o MO, porque ele tem impacto glicêmico quase idêntico à glicose pura. Há estudos que comprovaram isso. Como é prazeroso ouvir quem sabe do que está falando, com muita propriedade. Gratidão por esse conteúdo. Eu que agradeço por vocês estarem aqui. Conteúdo maravilhoso, conteúdo de curso. Pri tá entregando muito conteúdo, verdade, né, Fabi? Pri, também tem receita de pães? Tenho também. Quem dá aula de pão dentro da CI é a nossa professora Beth Almeida. Ela é muito boa. Ah, amor, não tem nenhum pãozinho francês aí pra mostrar, né? Não. Tem congelado? Tem congelado? Vou mostrar.
Tem receita de pão francês dentro da CI, que é a Beth que dá essa aula. Tem congelado, porque quem congela... Prospera. Então temos congelado. A vácuo, ó. A vácuo. Pãozinho francês, ó. Esse pãozinho aqui. Vocês não têm ideia, tá? Vocês não têm ideia de como esse pãozinho é gostoso. Bolo de cenoura é sensacional. Amamos aqui em casa. Muito bom, né? O bolo de... Você gosta, Davi, do bolo de cenoura também? Bolo de cenoura também é uma das coisas que a gente vende bastante, né, aqui. Que mais que faltou eu falar? Deixa eu pensar. O leite de vaca... Como é que é, Davi? Você tá dando o curso inteiro pra elas de graça. Ó, tô falando que eu dou o curso, que eu tô dando o curso todo pra vocês aqui de graça. Olha isso. Quando a gente fala do leite de vaca, né? A gente tem a mesma teoria também, né? Da questão de gordura. Então, o leite de vaca, ele tem proteína também, né? Que para algumas receitas vai fazer diferença. Mas para as massas de bolo, o que vai fazer mais diferença é a questão da gordura. Tanto para a massa de bolo quanto para os recheios, né? A gente fez aqui já aulas de recheios. Em breve faremos outra aula aqui. Com recheio baixo custo e tal, e justamente falando sobre os cremes de leite, vegetais que a gente tem, no comparativo com o do leite de vaca também. Se vocês assistiram aí, vocês vão lembrar do que eu tô falando, né? Mas sempre trazendo esse comparativo do leite de vaca pro vegetal. A gente não tinha, por exemplo, antigamente, a informação de quantidade de gordura nos cremes vegetais que a gente tem hoje no mercado. Aliás, que na minha época só tinha um creme vegetal que era da Isolabil, que eram de arroz, que era tipo um mingauzinho de arroz que vinha numa caixinha e era substituto do creme de leite, mas não tinha um pingo de gordura e não ficava tipo nada a ver com uma receita feita com creme de leite, né? Hoje a gente já tem várias marcas à base de castanha, de amêndoas, tem o Not Creme, né? Tem a base de aveia e eles já vêm ali com a quantidade de gordura especificados ali na caixinha, né? E isso é legal, isso faz toda a diferença, principalmente para os recheios. Para as massas de bolo também. Então, quando você vai substituir o leite, você vai simplesmente substituir leite numa receita. Você tem que dar uma compensadinha na quantidade de gordura também, tá? Não esquece, a gordura, ela também segura a umidade do bolo, tá? Eu não consigo olhar as perguntas anteriores. Manda de novo aí, gente. Deixa eu tentar... Se eu consigo fechar os comentários e voltar a eles, será que aparece de novo? Porque eu não tô conseguindo ver os comentários anteriores. Não vai não. Enfim. Então, a gente falou de farinha. A gente precisa ter um mix de farinhas. A gente falou da função do açúcar e o porquê a gente precisa ter um blend de adoçantes. A importância de vocês considerarem a quantidade de gorduras de uma receita. E aí, a gente incluiu nesse papo o leite de vaca e os ovos, certo? O seu recheio de chocolate baixo custo também é incrível. Nossa, aqui a gente faz muito ele aqui. Ele é cobertura de caseirinho, ele é recheio de bolo de pote. Ele é muito versátil, ele serve aqui para várias coisas. Deixa eu cortar um pedaço desse bolo aqui para vocês verem. Mais dúvidas? Escrevam aí. Amor, eu vou fazer um sacrifício. Vou cortar um pedaço do bolo. Amor, você vai sair? Aonde você vai? Eu vou aqui... Amor, volta aqui. Ó. Dá pra vocês verem? Eu fico encantada de ver você explicando sobre cada ingrediente. Ficaria o dia inteiro te ouvindo. É muito esclarecedor. Suas explicações maravilhosas. Muito obrigada por nos passar seus conhecimentos. Ah, Lu, eu que agradeço de vocês estarem aqui me ouvindo. Eu falo muito, né, filho? Não. Não? Se você falar muito, eu sou o quê? Uma maritaca. Você é uma maritaquinha? Você é minha maritaquinha? Vem aqui e fala oi. Vem cá, Davi. Fala oi pro pessoal. Vem. Gente, ontem... Vou contar a fofoca da minha vida pra vocês. Vocês querem saber a fofoca da minha vida? Eu vou contar. Mãe, depois da fofoca. Bom dia, maravilhosa. Deus abençoe sempre sua vida. A sua também, Jack. Gratidão por tudo. Ontem eu fiz a bolo base de baunilha esquenta. Do esquenta pra minha filha, ela amou. Ai, que legal. Manda uma fotinho dela aí pra gente, meu.
Tô pedindo fotinhos. Vem, filho, fala oi. Davi não foi pra escola hoje, eu vou contar pra você o que aconteceu ontem. Ontem, cheguei em casa com o Ronaldo, na hora que a gente tava entrando no elevador, a gente deu de cara lá com o porteiro e ele tava assim, desesperado, branco, assustado que tinha estourado um cano lá no 11º andar. Ele tava branco, O Dudu. Ele, estourou um cano lá no 11º andar e tava jorrando água de um nível que vocês não têm uma noção. Aí a gente subiu pra ajudar. E aí a gente chegou lá, já tinham vários moradores lá com rodo, tirando a água do hall e tacando água pela escada. Gente, vocês não têm noção. Em resumo, fomos do 11º até o térreo, descendo a água toda pra não entrar nos apartamentos das pessoas. Porque, foi maravilhoso. E lá no prédio tá sem água até hoje. Até hoje não, né? Foi ontem à noite, até agora. Acho que até a hora do almoço já normaliza, mas ainda estava sem água. Aí chegamos do trabalho, chegamos de escola, né, filho? E não tínhamos água para tomar banho. Que legal! Não tinha E hoje também, né? Então, assim, ainda bem que tinha água, né? Num galão para escovar dente, lavar a mão, né? Essas coisas. Então, passamos esse perrengue aí, gente. Quem não passa perrengue, né? Situações de minha vida. Vai nessa, se estourar um cano, meu filho, pode estourar cano de apartamento de pobre ou de rico, viu? Canos estouram com facilidade. Só que os milionários, eles chamam um cara para 3 mil reais extra. Ah, vai nessa. Ó, olha a textura deste bolo. Cheguei aqui para dar um oi. Posso comer um pouco? Pode, é uma Tem de pão de açúcar? mel. Esse Não, aqui? esse tem açúcar demerara. Oi. Quer? Tô mostrando primeiro, ó. Deu bom dia pras pessoas? Bom dia, pessoas. Eu tô com essa roupa aqui, eu tô tudo preto. Frio, né, filho? Você tá tudo black hoje. Aí o que a gente vai fazer? Absorve mais o sol esquentado. A gente vai pra academia, a gente vai tomar banho lá na academia. Você pegou o maior? Volta aqui! Menino, vem aqui! Você já enfiou tudo na boca? Oh, meu filho. Que lindo, bom dia. Ah lá, viu? Ah, falaram que você é lindo. Eu não acho. É mais do que lindo. E aí, tá gostoso? E chega. Vai almoçar. Deixar ele come tudo, gente. Já pega vermelho. Oi, guri lindo! Estão te chamando de guri. Guri não. É, guri, é como fala lá no sul. É menino, é guri. Ele é tão fofinho esse bolo, gente, que ele vai espedaçando se você não tomar cuidado, ó. É muito gostoso também. Ele veio só pra pegar o bolo, exatamente. Vocês acham que ele veio aqui falar oi pra vocês? Aham, vai nessa, viu? Vai nessa. Ele veio aqui só pra pegar um pedaço do bolo. E ele já comeu, o café da manhã dele foi um brownie. O que vocês acham, né? Aí a gente vai pra academia e vai tomar banho lá na academia, né, amor? Não. Ai, sim. Academia é pra isso também, né, gente? Para tomar um banho, né? Que sapeca. Lindo, bom dia. Deus abençoe sua mãe e fazer isso gostoso pra você. Amém. Show! Então, ó. Esse era o conteúdo que eu queria passar pra vocês hoje. A gente tá com uma lista de espera aí pra CI, pra próxima turma. A gente abriu uma turma fazem algumas semanas, aí faz pouco tempo. Essa turma tá passando agora por um desafio, que a gente faz um desafio de vendas, né? Eu mostrei no Stories, se você não viu, dá uma passadinha lá no meu Stories, dá uma olhada lá. Elas fizeram um logotipo, e elas criaram nome, elas já começaram a vender, estão nos primeiros testes, elas têm até o dia 30 para fazer os primeiros testes das massas de bolo, ou bolo caseirinho ou brownie, e aí elas têm o desafio de fazer os primeiros R$1.000 em vendas. Eu vou mostrando aqui para vocês e vamos ver quem vai vencer este desafio, certo? Certo? Então é isso. Davi, vem falar tchau. Terça-feira que vem tô aqui de novo, tá? Nesse mesmo bate-horário, neste mesmo bate-canal, com alguns minutos de atraso muitas vezes, mas estamos aqui, entendeu? Vem falar tchau, vem. Aí, tá vendo? Ele não vai vir falar tchau. Então,
Considerem aí que o Davi deu tchau pra vocês. Tchau, gente. E ó, depois vocês escrevam aqui, quando eu encerrar a live, vai subir no perfil, escreve aí se vocês gostaram, qual parte vocês mais gostaram, o que vocês não sabiam de tudo que eu ensinei aqui pra vocês hoje. Comentem aí, tá bom? Beijo pra vocês, boa semana, boas vendas. E vou deixar uma caixinha de perguntas no Stories também. Beijo, até semana que vem.